Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14. Vimos ontem, no capítulo 13, que Mateus descreve as parábolas do reino de Deus e, segundo a expressão que Mateus prefere usar, as parábolas do reino dos céus. No capítulo 14, inicia uma nova sessão que vai até o capítulo 18, mas que, na verdade, inicia no capítulo 13, verso 53, e vai até o final do capítulo 18. Mencionei ontem que o último parágrafo do capítulo 13, quando menciona Jesus em Nazaré, parecia um texto fora de contexto, mas o que eu entendo é que Mateus está selecionando alguns momentos da vida de Jesus e colocando eles todos num bloco só, registrando a partir de 13:53 os últimos momentos de Jesus na Galileia. Na verdade, essa seção de Mateus está registrando isso, a partir de 13:53. É curioso porque ele volta a falar de Jesus em Nazaré, né? Não havia muito motivo para isso acontecer, mas é por isso que dá para entender que Mateus está começando de Nazaré. No capítulo 14 volta a falar de João Batista e assim dá seguimento com o registro de vários milagres, vários ensinamentos tão importantes até os seus últimos momentos na Galileia, quando no começo do capítulo 19 ele se desloca para a Judéia e vai se aproximando da cruz. São 5 capítulos destinados ao registro dos últimos momentos de Jesus na Galileia. O capítulo 16 tem a primeira menção da palavra igreja em Mateus. A segunda menção está no capítulo 18. Na verdade, esses 5 capítulos têm um tema principal que é igreja. Se pensarmos na estrutura que temos usado, e eu tenho usado a estrutura da Bíblia de Jerusalém, ela dá um tema para essa sessão que começa em 13:53, e o tema é a igreja, primícias do reino dos céus. E no capítulo 14 existe aqui a menção de Mateus da morte de João Batista, a multiplicação dos pães, a primeira, depois o milagre de Jesus andar sobre as águas do mar da Galileia e outros milagres na cidade de Genezaré. O que eu destaco aqui no capítulo 14 é uma frase de Jesus aos discípulos, no verso 16, quando os discípulos compartilham com Jesus da necessidade da multidão voltar para casa para poder comer, se alimentar. E Jesus se volta para os discípulos e faz uma declaração tremendamente curiosa, que instigou o coração deles e instiga o nosso também, como discípulos de Jesus. Ele disse para os seus discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Como essa sessão, tema é a igreja, parece que Jesus já começa a instigar o coração dos seus discípulos a respeito do ministério que nós daríamos seguimento, o ministério de Jesus, que tem a ver com alimentar as pessoas com o pão vivo. Essa é a nossa mensagem, nosso ministério, é repartir Jesus com as pessoas, oferecer o pão vivo que desceu do céu, um alimento para a alma, para o espírito, que não apenas fortalece, mas na verdade traz a vida, a verdadeira vida. Esse é o nosso ministério. Creio que você vai ser muito, muito abençoado na leitura do capítulo 14, mas fique atento para essa sessão, preste atenção como Mateus desenvolve essa sessão até o momento em que Jesus se desloca e começa a sua caminhada para a cruz, no começo do capítulo 19. É isso? Deus te abençoe. Mais palavra, mais presença de Deus, mais fé e ação. Fica com Deus.